amigo, estou de volta na programação do canal nesta segunda-feira com mais um boletim, né? Pois com essa busca do Vasco por reforço, as notícias não param. E sempre quando há informação, a gente vem aqui para passar para vocês. Não sou de requentar notícias, então a gente vai atualizar aí o cenário de contratações do Vasco, ainda mais que hoje o Paulo Brax, em conversa informal com jornalistas no treinamento do Vasco em São Januário, andou confirmando algumas informações aí e alguns nomes que estavam em pauta. E antes da gente prosseguir, aquele like aí embaixo do vídeo, compartilhe o conteúdo e vire um membro VIP do canal, hein? Vem comigo nessa! Bom, e hoje foi um dia de treino em São Januário. Depois de um longo tempo ausente do seu estádio e treinando no CT Moacir Barbosa, o Vasco resolveu abrir a semana no local onde será o próximo jogo contra o Goiás no Brasileirão. A sua casa. Tudo com o objetivo único de viver mais o clima do estádio, de se ambientar novamente com a história do clube. Meio que uma jogada psicológica, ao meu ver, né? Um trabalho emocional para os atletas em meio a essa turbulência que o time vive na Série A, até porque o Vasco não pode pensar em sequer empatar esta partida. É vencer ou vencer, senão São Januário vai se transformar num barril de pólvora. E hoje por lá a atividade contou com a participação dos jornalistas, né, que puderam então fazer algumas imagens. E eu coloco para vocês essas daí, cedidas pelo meu colega Thiago Tostes, que esteve presente em São Januário. E como vocês podem ver aí, o gramado está, né, deu uma melhorada legal, né? Os colegas não puderam assistir a todo o treino, mas na primeira parte o Barbieri esboçou a equipe titular que deve encarar o Goiás. Para despistar, ele colocou o Robson, que estava suspenso, né, no time titular. A formação do time foi com o Léo Jardim, o Figueiredo improvisado na lateral direita, né, pois o Pumita está com a seleção uruguaia, o Robson, no caso, suspenso, o Léo, Lucas Piton, né, e o meio-campo com o Zé Gabriel, Matheus Carvalho, o Andrei, que treinou e não apresentou nenhum tipo de problema no joelho, e o seu companheiro Marlon Gomes. E na frente, Alex Teixeira e Ryan. Pelo que parece, o Pedro Raul segue barrado, viu? E lembrando que na zaga a disputa está entre o garoto Lincoln e Miranda. Bom, esse time daí, dá para fazer o dever de casa contra o Goiás, que vem de técnico novo? Comente aí. Bom, e após o treino, o diretor Paulo Brax bateu um papo informal com jornalistas ali presentes. Lá na social do estádio, trouxe detalhes de alguns jogadores que estão em pauta no Vasco. O dirigente deixou claro que a ideia é priorizar jogadores livres no mercado, de preferência com experiência, até porque o Vasco investiu um montante na primeira janela e o pouco sobrou seria usado para investir em salários e luvas dos atletas que não dispõem, né, de vínculos com seus clubes ou os que ainda precisem pagar por algum empréstimo. Caso, por exemplo, do Lianco, né, onde o Vasco ofertou cerca de 1 milhão de euros pelo período de um ano e o restante caso o jogador atinja algumas metas pré-estabelecidas. E olha, as últimas informações de agora à noite são de que o Southampton da Inglaterra não aceitou essas condições e por isso a novela segue. Eles estão fazendo jogo duro, acham que podem lucrar com outras ofertas e por enquanto o Vasco vai ter que adotar aí uma dose de paciência ou correr atrás de outro atleta. E falar em zagueiro, hoje os amigos do Globoesporte.com trouxeram a notícia do interesse do Vasco no Maicon Roque, de 34 anos, né, defensor do Santos, que está insatisfeito por lá pela falta de espaço. E aí, nesse caso, como o Vasco busca mais um zagueiro, além do Lianco, né, vê nesse nome pela experiência também uma boa oportunidade. Porém, uma negociação que está dando o que falar. Jogador a terceira opção do Santos, não vinha sendo relacionado pelo técnico Odair Hellmann e fora que vinha acumulando no clube muitas lesões. Só para ter ideia, o zagueiro fez apenas uma partida com a camisa do Peixe neste Campeonato Brasileiro. Ele está em conversas com a diretoria santista a fim de rescindir o seu contrato e buscar novos ares. E aí o Vasco acaba entrando nessa. O Brax até declarou hoje que assim que o atleta ficar livre do Santos seria feita uma proposta, mas a verdade é que o contrato já foi feito, né? E agora é questão formal para a coisa caminhar. Inclusive quem cuida da carreira do Michael é o empresário Carlos Leite, com boa relação com o Vasco. Então não deve ser problema. Eu sinceramente não contrataria. Pode ser útil para compor elenco, mas no Santos ele pouco rendeu. Acumulou muitas lesões e o Vasco está precisando de atletas ainda mais prontos, com menos riscos possíveis. É experiente, é verdade, mas não sei até que ponto acrescentaria. Lembrando que o Maicon foi revelado pelo Cruzeiro em 2007 e em 2022 fez a sua segunda passagem por lá, que acabou sendo relâmpago, né?
com apenas 3 jogos e a saída por questões contratuais. O seu melhor momento foi com a camisa do Porto entre 2009 e 2016. Mas eu quero ver a sua opinião. O que você está achando aí do Vasco buscar o Maicon? Seria um bom nome? Comente aí. Bom, e mais 2 atletas foram comentados pelo Brax hoje em São Januário. São eles o volante Fernando e o argentino, o meia Lanzini. O diretor confirmou que o camisa 10 que o Vasco está atrás é o mesmo, o Lanzini, que está de saída do West Ham. Esse seria o tal jogador, né, que o Vasco negociava e que não podia vazar. Porém, já era um jogador especulado lá atrás. Segundo o dirigente, o staff do jogador já tem em mãos a proposta do Vasco. Internamente, o clube acredita que fez uma boa oferta para contar com o Lanzini. No entanto, o Vasco tem no radar outros nomes aí para vestir a camisa 10, caso não haja avanço, né? Se falou aí no Vieto, no Carrascal, mas por hora, especulação. É uma situação muito complicada ao meu ver, né? Eu já tinha falado isso aqui, pelo que eu apurei na Argentina. Ele tá em lua de mel lá na Disney com a esposa dele, vem evitando falar do futuro, até pelos rumores de que o River poderia fazer uma proposta em breve, e ele nunca escondeu a vontade de voltar. Mas, além disso, tem esse lado, né, da família. A prioridade é, sim, permanecer na Europa, e por isso a opção número 1 sempre foi dar preferência a clubes da Europa. E aí competir, né, contra o nível europeu, né, torna a negociação meio que complicada. E para piorar, ainda não tem um prazo de resposta, né, muito por conta dessa lua de mel aí e dessa fase do atleta. Ou seja, eu, se fosse o Vasco, já tentava aí outro nome, porque as dificuldades são imensas, né? E para fechar essa relação de atletas, tem ainda a situação do Fernando, volante experiente de 35 anos, que ainda tem um ano de contrato com o Sevilha. Há informações muito desencontradas em relação ao jogador. A imprensa da Espanha garante que o atleta vai seguir por lá e ele não teria o desejo de voltar ao Brasil nesse momento. E já o Brax garante que o jogador não rejeitou em voltar ao seu país de origem nesse momento e que as conversas entre ele e o atleta continuam. Admitiu que já teve reuniões com o jogador e vão ter outras para que, né, haja uma maior possibilidade dele retornar. Hoje, inclusive, eu tentei falar com o presidente do Sevilha, o senhor José Castro. Mandei uma mensagem para ele, mas o mesmo viu a minha mensagem e preferiu não me responder. Mas eu vou continuar, vou insistir, tentando aí até para ouvir o lado do clube espanhol. Bom, então por tudo que eu apurei, eu acho que até o jogador ficou um pouco mexido, né, com esse convite do Vasco, tem parentes vascaínos, é goiano, enfim, mas ele tem toda uma história no Sevilha e um contrato a cumprir, né, tem muita moral lá, capitão do time, foi campeão da Liga da Europa agora, tem a final da Supercopa a disputar agora em agosto, a família está adaptada na Espanha, então não é simplesmente chutar tudo para o alto e voltar para o Brasil. Então, para isso acontecer, tem que haver um projeto sólido, consistente, oferta salarial compatível com a atual realidade. Então, tudo isso pesa na balança, né? Talvez por isso a coisa demore a tomar um certo rumo, mas nenhuma das partes descartou, as conversas seguem, o jogador já tem a proposta em mãos, está analisando junto com seus representantes e vai ver aí, junto com o Sevilha, o que pode ser feito. Mas hoje, sobre o Fernando, a situação é essa, né? Há o desejo do Vasco, há o interesse do jogador, mas há outras coisas envolvidas no meio disso em relação à carreira do atleta e que precisam aí ser alinhadas, né? É como eu falei desde o início, é uma negociação complexa. Mas e você? Tá levando fé que o Vasco possa trazer numa tacada só Lanzini de camisa 10 e o Fernando de camisa 5? Ou acha que a coisa não vai vingar? Comente aí embaixo do vídeo e vamos interagir juntos. Bom, galera, tô colocando mais um ponto final nesse boletim. Espero que tenham curtido aí as minhas informações passadas. E eu continuo aqui com a antena ligada, apurando cada detalhe para trazer para vocês a realidade dos fatos, beleza? Em breve eu tô de volta no canal com muito mais novidades do Vascão. Um grande abraço e até a próxima!